Olá, mulheres lindas e abençoadas! Hoje o nosso tempo de palavra e oração será para rompermos com essa mentalidade pessimista. Não sei se você tem essa tendência para uma mentalidade pessimista, uma mentalidade negativa, assim como, talvez você até convive com pessoas assim. Aquela pessoa que está sempre desanimada, porque está sempre ouvindo, notícias do governo, notícias da economia, o que pessoas estão falando. E tem gente que tem uma mania, gente, de estar toda a vida com palavras negativas nos seus lábios. Ah, nunca vai dar, é sempre difícil. Ah, gente, como é difícil ter esse coração, assim como eu sei que é muito difícil conviver com pessoas assim. Pessoas que têm sempre uma palavra negativa nos lábios, sendo que o nosso Cristo, ele sempre nos ensina a termos uma palavra de fé, a termos uma palavra de esperança, porque nós sabemos que as nossas palavras, elas criam realidades. E se você está sempre liberando no ambiente em que você vive, aí na sua casa, sempre essas palavras de ai, que tá difícil, porque é complicado, porque é ruim, porque nunca tem, porque nunca dá, porque nunca pode. E imagino que a atmosfera você está criando aí na sua casa, tendo essa tendência de ter sempre esses pensamentos negativos, de ter sempre esses pensamentos pessimistas. Hoje, troque esses pensamentos pessimistas e negativos por fé e esperança. Tem uma passagem na Bíblia que relata exatamente essa diferença de um grupo de pessoas que tiveram aí um pensamento, que tiveram uma fala negativa, pessimista, enquanto teve um outro grupo que teve fé e esperança, e foi sobre esse outro grupo que Deus pôde abençoar e fazer eles chegarem na terra prometida. Lembram quando Deus dá uma promessa para Moisés, que o povo de Israel ia atravessar o deserto e eles iam chegar numa terra que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Até que eles chegam lá, no limite da terra, e Moisés envia 12 homens para olhar a terra, ver como é que a terra era, os chamados 12 espias. Acontece que 10 homens, eles voltam com um relatório negativo, enquanto 2 homens, Josué e Calebe, eles voltam com um relatório positivo. E aí você olha e diz assim, meu Deus, mas eles não viram a mesma coisa? Sim, eles viram a mesma terra, eles viram as mesmas pessoas, eles viram as mesmas coisas. Vocês estão entendendo o que significa ter uma mentalidade pessimista, uma mentalidade negativa ou uma mentalidade de fé e esperança? A diferença? Porque eles estavam vendo a mesma coisa, mas eles voltaram com relatórios diferentes. Então, o que muda, gente, não é o lugar. O que tem que mudar é o seu coração. Hoje essa palavra está vindo para você de maneira tão poderosa, para que você se posicione a mudar essa atmosfera da sua casa, a mudar esse seu pensamento que talvez, até tenha aí uma tendência para o negativismo. Lá em Números, capítulo 13, eu quero ler aqui com você, que quando eles voltam dessa terra, no versículo 26 falaram que eles relataram o que tinham visto e toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Aí eles falaram, olha, de fato, a terra tem leite e tem mel com fartura, mas também existem inimigos nessa terra. O povo que vive ali, ele é poderoso, as suas cidades são grandes, fortificadas, e eles começaram, a relatar. Então, quando eles estavam falando, Calebe, ele pula, ele se posiciona. No versículo 30 fala assim, que Calebe, ele tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Olha só, a pessoa que tem uma mentalidade de fé, eles estavam trazendo um relatório que já estava deixando o povo com medo, estava deixando já o povo agitado. Calebe pula diante dessa situação, ele vai à frente, e ele acalma o povo. E aí ele diz assim, nós vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Nós vamos conquistar a terra. Por quê? Porque a terra era uma promessa de Deus. Deus havia prometido. Tinha dificuldade? Tinha. A gente sempre vai ter dificuldade. A gente sempre vai ter que lutar com inimigos. Nada vai ser fácil. O que tem que mudar, na verdade, é o nosso coração e a nossa mentalidade. E aí, quando Calebe, ele acalma o povo, disse ele, com certeza podemos
conquistá-la. E essa palavra aqui de Caleb, ela me levanta, gente. Ela me levanta. Por quê? Porque Josué e Caleb estavam desse lado dizendo, nós vamos conquistar, é difícil, tem inimigo, as cidades são fortificadas, mas tem leite e tem mel. Ou seja, essa é a prova da promessa de Deus. E nós vamos ouvir o que Deus falou, nós não vamos olhar as circunstâncias, nós vamos ouvir a Deus. Então, diante de qualquer problema e circunstância que esteja acontecendo aqui na sua vida, não olhe para as circunstâncias. Não seja uma pessoa com uma mentalidade negativa, com uma mentalidade pessimista, que fica o tempo inteiro dizendo, mas é porque tem gigante, porque as cidades são fortes, não olhe para as coisas ruins. Olhe para a promessa de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que ele já falou, porque Caleb vai, acalma o povo e diz, nós vamos conquistar. Então hoje se levante com esse posicionamento, se levante em fé e fale, e não importa o que esteja difícil, mas eu vou conquistar, eu vou ser levantada por Deus para conquistar aquilo que ele colocou nas minhas mãos. Eu vou cumprir e eu vou ver a promessa de Deus na minha vida. E Josué e Caleb, eles entram nessa terra e eles conquistam a terra e colocam o pé na promessa. Por quê? Porque eles não ficaram diante do relatório negativo. Saia desses relatórios negativos da sua vida. Isso não vai fazer você conquistar. O que vai fazer você conquistar é você ter uma mentalidade de fé e esperança. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Declare aqui nos comentários porque é isso que nós vamos orar hoje. Escreva aí, eu quero ver o seu comentário. Declare e bota aí, eu vou ter uma mentalidade de fé e esperança. Mentalidade de fé e esperança. Eu vou trocar a minha mentalidade pessimista, a minha mentalidade negativa. Se você é aquela mulher que está sempre dizendo que as coisas estão difíceis, que as coisas estão ruins, porque meu marido é difícil, troque essas palavras por uma mentalidade de fé e esperança. Vamos orar então? Deus, diante, Senhor, da Tua palavra, diante dessa história que sempre tanto nos ensina, Deus, diante desse relatório negativo que os espias trazem, dizendo que a terra era difícil, e de fato, Deus, a terra era difícil. As cidades eram fortificadas e lá havia inimigos. Mas a Tua promessa, ela sempre será maior do que qualquer dificuldade que a gente venha ter na vida. E hoje, Deus, nós não vivemos mais de relatórios negativos, de pensamentos pessimistas, de pensamentos negativos. Hoje nós vivemos por um pensamento de fé e esperança. Somos mulheres de fé e esperança e declaramos a mudança da nossa realidade através da mudança da nossa mentalidade. Eu declaro, Senhor, que todo esse pensamento pessimista que geram palavras pessimistas, Deus, a minha tendência, se arrependa agora se você é uma pessoa que tem essa tendência ao negativismo, essa pessoa que tem a tendência para reclamar, para murmurar, para falar que as coisas estão difíceis, para falar que as coisas estão complicadas. Você fala que seu marido é complicado, que seus filhos é complicado, que o governo, que a economia. Você fica o tempo inteiro falando que é tudo muito difícil, que tudo dói, que você só fica reclamando. Troque agora este comportamento, este padrão. Você não trará mais relatório negativo. Você não trará mais relatório negativo. Nos seus lábios estarão relatórios de fé e esperança. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por essa palavra poderosa que hoje nos alinha, nos corrige e nos coloca, Senhor, com uma mentalidade de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha, declare essa oração sobre a sua vida. Se você tiver que assistir esse vídeo aqui, assista de novo. Vai lá e assista de novo, até você mudar esse padrão, até você mudar esse comportamento de você não ter mais essa mentalidade pessimista, essa mentalidade negativa que está sempre trazendo um relatório negativo. Que a partir de hoje você seja uma mulher de conquista, que você seja uma mulher de fé, que você olhe para as situações, por mais que você está vendo que é realmente difícil, você vai ter um relatório de fé e esperança, em nome de Jesus. Se essa mensagem ela realmente te tocou, te abençoou, envie ela para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente crie realmente essa corrente de bênção na vida das pessoas que a gente ama,
sabe? Leve essa palavra para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Vai lá e compartilhe. E você que chegou aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu, eu tô esperando você. Vai ali, se inscreva, ative as notificações, porque todos os dias nós temos aqui um tempo de palavra e oração e eu tô esperando você.